Essa semana eu estava pensando no que eu ia falar para vocês hoje e de repente vi todas uma série de cenas de agressão, de tensão, as pessoas se agredindo sem o maior sentido, coisas muito, né, até pesadas, fortes. E eu comecei a pensar exatamente, peraí, o que está acontecendo? Não vamos sair pela explicação mais óbvia, mas vamos entrar e olhar para essa situação que está vivendo. E que as pessoas, e não é só naquelas situações mais graves, mas você no dia a dia começa a perceber que as pessoas estão mais agressivas. Né? Às vezes agressivas no supermercado, respondendo para os funcionários, às vezes agressivas na rua, no trânsito, de uma forma assim muito desagradável, parecendo efetivamente que o respeito humano se foi, né? Mas que todo mundo está agredindo todo mundo. Até que o cume da situação da torcidas do mesmo time saindo do campo e um agredindo o outro, quase matando um ou outro. Isso é uma coisa que é muito chamativa. Por que estamos nos degenerando dessa forma? Por que a comunidade, a sociedade está desse jeito? Será só que é por causa do processo econômico? Será que é só porque a pandemia deixou todo mundo atrapalhado? Não. É porque as pessoas não estão encontrando um senso básico, alguma coisa de dentro delas que elas simplesmente botaram de lado. E aí, pensando nessa história toda, refletindo, alguns clientes, inclusive, comentaram esses fatos comigo, eu parei para abrir o Evangelho para ver o que eu ia falar com vocês hoje. E abri exatamente, alguém resolveu me dar a resposta. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, começando a ler o processo, eu encontrei logo no início a seguinte frase: Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Alguma coisa já começou a me dar a pista de que essas coisas não estão muito em voga. E, por consequência, ele condenou a violência, a cólera, até mesmo toda expressão descortês para com seus semelhantes. Ou seja, ele convocou naquele momento as pessoas a refletirem que, se nós queríamos ser acolhidos, ser aceitos, nós queríamos trocar com as pessoas, teríamos que ter uma postura em relação ao mundo que nos cerca de uma forma mais proativa e positiva. Né? E que essa competição, essa necessidade de agressão, de extravasar as coisas que não estão bem resolvidas entre nós, em cima do outro, que na muita maior parte das vezes nem tem a ver com o processo, se torna, assim, uma coisa muito doentia. Aí eu encontrei um outro espaço que é o seguinte. Ele dizendo o seguinte: Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nessa, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e à lei da caridade, e deve regular as relações entre os homens
mantendo a união e a concórdia. Esta é uma outra questão para ser refletida. Nós vivemos um processo onde estamos o tempo todo competindo com o outro e não nos unindo dentro de um objetivo maior ou de um foco mais produtivo. Né? E em todos os processos, em todas as relações hoje, você só ouve, que você liga. Os meninos estavam conversando aí sobre os jornais de ontem, os jornais de hoje. Você liga, vê os jornais e o que nós só vemos são pessoas competindo umas com as outras, se agredindo, não tendo o mínimo de consideração e não percebendo que eles estão fazendo aquilo para si próprio. E nós aprendemos aqui várias vezes que a vibração negativa gera reação negativa. Tudo que vai, volta. É a lei da ação e reação. E nós normalmente não sabemos lidar com isso. Não temos uma postura nesse sentido para poder dizer, não é esse o caminho. Aí o Evangelho ainda nos traz o seguinte: ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos mais importância que os primeiros. Isso também está acontecendo. Se dando mais atenção às situações materiais, não só ao dinheiro, mas tudo aquilo que depende desse processo. Pessoas, famílias brigando por causa de situações, gente já brigando. Tem uma senhora que eu estou acompanhando, que na realidade já tem os filhos brigando pela herança e nem ela nem o marido morreram ainda. Certo? E nem estão mas estão já conflitando com quem vai ficar com o quê. Ou seja, isso é triste da gente observar, porque está só se ligando e só se prendendo à matéria. Né? Nós vamos aí pensar no seguinte: como é que a gente faz para poder ir para este caminho? Alguns vão dizer assim, não, eu sou assim mesmo, não tem como. Conversa. Todos nós somos capazes de transformar o nosso interior, de transformar a nossa energia, porque para isso estamos aqui no processo evolutivo. Às vezes, por mera preguiça, ou porque eu ainda tenho prazer em reforçar dentro de mim esses sentimentos menos nobres, eu, na realidade, acabo, né? O povo acostuma comigo assim, está tudo bem. E é uma coisa que eu ouço muitas vezes no consultório, que as pessoas dizem, não, querem que eu mude, mas eu sou assim, sempre fui. Certo? Por que eles não me aceitam como eu sou? Talvez porque o como você é machuca, agride, né? Gera sensações ruins, pensamentos ruins, sentimentos, mágoas, e você não percebe que isso está acontecendo. Só que você está recebendo isso tudo de volta. Então, você hoje está mal, você está doente, porque você só planta negatividade. Aí o Evangelho nos traz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são suas manifestações. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia, é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. São doces,
Contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Ardélio estava dando um exemplo interessante de um programa que ele gosta muito, certo? O Big Brother. O que nós vemos dentro do Big Brother é exatamente isso, né? Sorrisos de frente, fofocas de trás, agressões sem muito sentido, nem porquê, né? As histórias que acabam gerando ali dentro, que isso é que atrai as pessoas a assistirem. Não é trágico isso? Não é trágico a gente pensar que as pessoas estão ali assistindo avidamente aquilo para ver, como dizem lá os apresentadores, o circo pegar fogo? Se for todo mundo bonzinho ali dentro, não tem graça o programa. Isso é o que está ocorrendo conosco, quer dizer, e o Big Brother não é fruto da pandemia, muito menos da crise financeira. Quer dizer, é uma história que vem há tempos e é uma história mundial, ou seja, estamos cultivando o pior de nós, né? E nos fazendo de heróis ou vítimas sempre que houver necessidade. Então, muitas vezes vemos aquele indivíduo que é muito legal, que é uma pessoa especial, que é sensacional, mas que dentro da casa dele todo mundo odeia, né? Porque a hora que ele chega em casa ele é um horror. Ele põe para fora tudo aquilo que ele teve que controlar durante o dia inteiro dentro da história dos luzes, câmara, ação, né? Está tudo certinho. E aí a gente começa a pensar, peraí, o que está acontecendo à nossa volta? Até onde nós estamos também fazendo isso ou alimentando isso? Por que de repente as pessoas resolveram incentivar o fato, não de a gente enaltecer as coisas positivas que acontecem à nossa volta, de sentirmos e admirarmos o outro pela humildade, pela simplicidade, pela verdade da sua posição, mas estamos muito mais preocupados em encontrar uma forma de atingir ao outro. As pessoas se conhecem dentro de determinado ambiente social e a primeira coisa que elas querem ouvir, né, quais são os seus defeitos. Vamos descobrir, se ela vier muito bem arrumada, toda coisa, qual é o defeito? Você está muito bonita demais, está muito arrumada demais, está escondendo alguma coisa. E é aquele processo. Saiu pessoa, fulano comprou lá um carro novo. Ele roubou aonde? Ninguém aceita de primeira, muitas vezes as pessoas não aceitam de primeira que o indivíduo trabalhou, conquistou, foi ao seu mérito de seu trabalho. Não, eu tenho que desvalorizar o outro no primeiro momento. A gente foi cultivando isso há décadas. Nós fomos trabalhando e sendo ensinados que era esse o meio, e o Carlito, como homem de publicidade e propaganda, sabe muito bem disso, que eu sou melhor que você quando eu tenho tal objeto. E a mágica começou aí. Se você comprar isso, você vai ser diferente dos demais. Se você tiver isso, se você tiver aquilo, você vai ser melhor ou pior que os outros. Se você não tiver, você está alijado do processo, está posto fora. Aí eu continuei pesquisando o processo. Tem uma frase que eu achei interessante, um trecho que diz: não basta que os lábios destilem leite e mel. Se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente.
É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. E a gente aprende isso o tempo todo. E nós também aprendemos desde muito cedo que a mentira tem perna curta. A Inês cansou de ensinar para os filhos dela que a mentira tinha por perna curta. Alguns aprenderam, outros não. Mas a gente vai tentando desenvolver esse processo. Aí ele se fala de uma coisa que é difícil da gente trabalhar, é difícil da gente cultivar. Eu estava aqui refletindo sobre esse processo e a gente vive falando dele, né, que é a paciência. Neste mundo de ansiedade, nós temos uma dificuldade de ter paciência absurda. Nós queremos para amanhã. E paciência em todos os sentidos, em todos os momentos, em todas as situações. O mundo está agressivo porque não tem paciência. Se nós estamos na fila do banco, ou na fila do caixa eletrônico, né? Hoje os bancos nem caixa quase não tem mais, então na fila do caixa eletrônico. E tem uma pessoa de idade na nossa frente, com uma dificuldade de mobilização, de movimentação. Nós já começamos a ficar irritados, porque temos pressa. Só não lembramos que amanhã depois somos nós que vamos estar na mesma situação. Ou que temos gente na nossa família na mesma situação. E aí, em algumas vezes, fazemos comentários ou fazemos caras e caretas reclamando daquele momento e daquela pessoa que está ali demorando muito. Eu cheguei a ver uma pessoa que saiu da fila, foi chamar alguém lá dentro. Os senhores precisam ir lá ajudar aquela senhora, porque senão nós vamos ficar aqui a manhã inteira. E isso foi ouvido a altos brados. A moça lá, a funcionária, veio para ajudá-la. A senhora virou para a funcionária e disse: calma, meu bem, é só ter um pouco de calma que eu vou acabar, eu sei fazer. Ou seja, nós precisamos disso. É isso que a gente está cultivando. São comportamentos de agressividade que nós estamos desenvolvendo. É isso que nós vendemos ao mundo como algo positivo. Estamos num processo mero de competição, de querermos ser melhor que o outro e de ficarmos muito bravos se o outro aparentemente é melhor que nós. Estranho, não é? Mas diz aqui o Evangelho: sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova nossa paciência. Então, muitas vezes, estamos dentro de movimentos desse tipo, que são provas de que se tudo aquilo que nós dizemos saber ou aprendemos é real. Se a nossa atitude é boa, se nosso processo todo de delicadeza e educação é verdadeiro. Se eu não consigo nem ter paciência em relação a que a pessoa que estava ali ia demorar mais uns minutos para resolver o problema dela, eu estou numa situação difícil. E aí nós não entendemos por que nossos filhos ficam tão agitados e muitas vezes agressivos. Tem um troço na internet que chama TikTok. E aí você vê, às vezes, filmetes muito pequenos,
fazendo a criança desenvolver determinados comportamentos que está fora do quadro dela. Por que ela tem que chamar a atenção do pai? Por que ela tem que reclamar com a mãe? Você vê brincadeiras idiotas de ameaçar de dar as coisas para a criança e não dá, até que a criança começa a bater na pessoa que está na frente dela. Para que isso? O que eu estou construindo com isso? Qual é a minha preocupação real nesse processo? O que eu estou desenvolvendo no meu mundo? E aí eu comecei a refletir ainda mais, né? Nós, espíritas, que estamos aí tomando conhecimento de uma série de coisas, temos dentro da nossa proposta uma ciência filosófica de bom viver, de bom bem ser, de ter a caridade como meta, mas a caridade interna, aquela que é construtiva, de dar amor ao próximo, né? De amar ao próximo como a si mesmo. E nós começamos a descobrir o que menos as pessoas fazem é se amar, né? Elas vivem sofrendo porque não conseguem dar a aparência aos outros daquilo que elas acham que deveriam ser. Muito estranho esse processo. Aí vem duas coisinhas mágicas que, na maior parte das vezes, a gente não entende no Evangelho, que é a obediência e resignação. Nós achamos que obediência e resignação é papel de quem não tem sangue nas veias, de pessoas amorfas, como digo eu, né? Que ficar lá obedecendo e resignado àquele processo, a pessoa está simplesmente fugindo do mundo ou largando tudo na mão do outro. Será que é isso mesmo que quiseram dizer no Evangelho? A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Portanto, obediência no quadro que está sendo proposto é quando eu uso a minha razão para tomar a decisão de que vou seguir aquilo, ou não vou seguir, mas eu vou ter um processo, eu tenho um processo de escolha ali. E, evidentemente, que a resignação é o consentimento do coração. Eu estou assumindo uma postura de conhecimento, de saber que, por amor ou por afeto, eu vou fazer aquilo. Eu vou me resignar a algumas coisas. Felizmente, os nossos idiomas nem todos são muito nítidos e muito claros nesse processo, e uma palavra vale para muitas outras coisas, mas, na verdade, é bem isso que ele está dizendo, né? Quando eu vou fazer, quando eu opto para estar na casa espírita, quando eu opto para estudar o espiritismo, quando eu decido, isso eu estou dizendo quando eu chego lá, né? Eu decido estudar, aprender para desenvolver, e isso me torna um indivíduo que racionalmente passa a seguir aquilo, aprender com aquilo e tentar evoluir com aquilo, eu estou tendo uma atitude obediente, mas uma obediência que eu estou dando a mim mesmo. Quando eu me envolvo com as pessoas, que eu curto o movimento que está ali, que eu gosto das pessoas que estão dentro da casa, que eu interajo com elas como estou interagindo aqui através da internet, eu estou me resignando que eu tenho a oportunidade de crescer junto com elas e que eu posso tranquilamente me desenvolver, aprender, conhecer e ensinar nessa troca toda. E que eu não estou ali nem para julgar ninguém, nem para criticar ninguém, mas sim para acolher e tentar aprender e fazer com que a pessoa possa aprender junto conosco. São duas virtudes muito sérias.
e que elas são feitas a partir de uma escolha que foi feita por nós mesmos. Né? E tudo bem, você vai para a casa espírita no começo, né? Porque a barriga dói ou porque tem um problema qualquer a ser resolvido. Tá? Tá. Se aquilo for verdadeiro dentro de você, você vai passar pelo tratamento, vai se envolver no processo, vai sentir a sua melhora e você permanece, se dispõe a ajudar a casa. Agora, se na realidade eu vou apenas atrás do milagre, eu vou, passo pelo processo, melhoro e sumo. Eu só vou voltar quando a barriga doer de novo. Porque, na realidade, eu não estou comprometido comigo mesmo naquilo que eu escolhi. E veja, eu não estou criticando quem vive isso ou faz aquilo. Eu estou apenas mostrando o fato que há uma questão de escolha. Aquilo deu um sentido dentro de mim ótimo? Não deu. Eu ainda não estou preparado para aquilo? Ótimo, da mesma forma. Vai buscar o seu caminho, vai buscar o seu crescimento, cada um vai buscar o seu crescimento onde precisa. Né? Mesmo na casa, alguém vai dizer assim, ih, já sumiu. Quando doer a barriga, volta de novo. Tudo bem, isso faz parte da nossa atividade, faz parte da nossa tarefa, faz parte de ajudarmos aquela pessoa até que ela tenha maturidade suficiente para escolher o que ela quer, o que é importante para ela. E eu continuei investigando o Evangelho. E aí o Evangelho, em seguida, ele fala sobre a cólera. Aquele mau humor interno, aquela maldade que a gente tem guardadinha lá dentro, aquela vontade de enfiar umas agulhas em alguém, né? E por que ela nasce? Por que a gente alimenta ela? O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa rebaixar, que possa vos rebaixar, e vos considerares ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Certo? É aquela situação que eu chamo do pavão misterioso. Né? O pavão é aquele que, quando ele quer, ele vai enfrentar o adversário que o ameaça, ele abre aquelas asas todas muito bonitas, o que envolve o adversário e ele pinica. Na realidade, nós damos uma, eu chamo no processo humano de pavão misterioso que tinha numa novela, chamava, se não me engano, Saramandaia, né? E a música que eu dizia do pavão misterioso. Porque abre-se as asas, disfarça-se, queremos que as pessoas nos olhem, nos aplaudam, que elas, na realidade, nos papariquem, certo? Mas não pode aparecer outro pavão na história. Ou, pelo menos, algum candidato a pavão. Porque aí eu vou ficar com muita raiva. E vou tentar eliminar a concorrência de todas as formas possíveis e imagináveis. Sem que eu faça isso propositadamente, eu simplesmente faço. É automático. Aí ele diz assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o caso, não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitarem encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris
decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. E julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência, o torna digno de piedade. Isso é péssimo, né? Os caras, quando pegam isso, que os outros estão com pena deles, vão ficar se sentindo pior dos moicanos, né? Na realidade, é bem isso. Nós usamos o orgulho como forma de tentar nos impor porque nos sentimos menores. É isso que a gente não percebe. Ah, qual é o sintoma da baixa autoestima? É quando eu não olho para mim e eu não acho que eu sou aquilo que eu deveria ser. Eu não estou desenvolvendo aquilo que eu poderia estar desenvolvendo, e que tem alguém desenvolvendo. Então, eu tenho que dar um jeito de parecer, de transmitir a imagem de que eu sou legal. Né? Como o Fernando cantava lá antigamente, eu sou bom. Né? E não sou. Eu sou apenas um ser humano como outro qualquer em processo de aprendizado. Algumas coisas eu sei mais, outras eu sei menos. E é na minha convivência e no meu compartilhamento é que eu aprendo. Aí diz o processo. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem. E pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e humildade cristãs. É real. Nós ouvimos, assimilamos todas as propostas que vieram através do Cristo, através da nova revelação, de tudo aquilo que vem através do Evangelho e de todos os livros da codificação. E a hora que somos testados em alguma dessas situações, fazemos totalmente o contrário. Aí Hahnemann diz o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, o que para isso exigiria muita perseverança. Quer dizer, ou ele tem prazer naquele sentimento e naquela forma, ou ele tem preguiça de ter que investir e reformular uma série de coisas. Aí eu pensei assim o seguinte, né? Quantas vezes dentro da casa espírita, o Mário, que está nessa conversa comigo há já quase 50 anos, né? Sabemos muito bem, cada vez que a gente é convidado a estudar, a ler, a entender, né? Tem uma época que aquilo dá uma preguiça homérica, né? Principalmente porque agora que eu vou ler a doutrina, né? Os livros da codificação, tem uma linguagem rebuscada, complicada, e na maior parte das vezes eu não estou entendendo nada do que aquilo está dizendo, né? E ter que admitir que eu não sei, vou ter que procurar o dicionário, de ter que perguntar a alguém, vou me meter nisso, não vou entrar nessa história, né? Me lembro da época em que começamos na USP a estudar a revista Espírita, e o povo falava assim, isso aqui está muito complicado, vai ficar para a próxima encarnação, porque nessa eu não vou ler esse troço, não. Tá? E aí a gente brincava para vocês, não só ela, você vai ficar na próxima encarnação, você vai ter que aprender tudo de novo. E é real.
porque a gente, na verdade, não quer se expor, não quer ter o trabalho de pensar. Nós temos uma dificuldade de reflexão bárbara. Alguns pensam muito bem dentro do fluido e têm intuição até. Agora, alguns, na realidade, só enrolam. Decorar e falar bonito é fácil, né? Para algumas pessoas, como eu digo, se eu quero ser sem vergonha, eu enrolo bonitinho. Mas não é por aí. Na verdade, eu tenho que pensar que aquilo que eu estou lendo e que estou aprendendo é que vai me ajudar a tomar uma decisão do caminho que eu quero seguir para a minha vida. De como é que eu quero lidar com aquilo. De que maneira eu entendo que aquilo vai ser melhor para mim. Para me fazer a pessoa melhor. Se espírita, lembrando acima de qualquer coisa, que reencarnamos para evoluir, para aprender. Né? Somos espíritos encarnados em processo de desenvolvimento e de crescimento, né? De aprendizado. Daquilo que não conseguimos ou que deixamos para a próxima encarnação, como dizia o meu amigo lá, certo? Nós temos que desenvolver agora. Nós vamos ter que reaprender. E mais interessante, o que é o grande sentido da vida, grandes oportunidades vão aparecer. Situações positivas, negativas, adversas, todas vão aparecer para que eu aprenda alguma coisa e que eu ponha em prática alguma coisa. Né? O Carlito traz uma bagagem de 80 e tantos anos, né, de aprendizado. Mas eu quero falar uma coisa a respeito exatamente disso que você está dizendo aí, da dificuldade de se aprender nos livros espíritas. Imagina se disserem para você, você só vai ser um espírito de luz quando você for um hacker e conseguir entrar no sistema da CIA. Sim, lógico. É assim que eu me sinto. Mas aí que vem o processo mais interessante da história que o Carlos está contando. Porque, na verdade, se eu estou com dificuldade e tenho aí a humildade necessária de assumir isso, e eu estou dentro de um grupo, eu vou buscar que esse grupo me ajude a entender. É para isso que estamos juntos. Se esse grupo não está me ensinando, eu vou reclamar com eles que eles não estão me ensinando. E se isso não resolver, eu vou procurar um grupo que me resolva o problema. Nós temos essa oportunidade, por isso andamos juntos. Por isso somos convidados a estar juntos. Porque essa dificuldade não é só sua. A minha dificuldade no início era a mesma. E não importa quanto tempo de formação eu tivesse, na realidade, aquilo de vez em quando ficava muito dando nó. A primeira vez que eu li Céu e Inferno, eu falei assim, realmente é um céu e um inferno esse livro. Eu não estou entendendo lhufas. Parar para poder entender aquilo. E não foi fácil, fui buscar alguém que me ajudasse a aprender. O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo mostrar com esse processo para nós? E eu acho que essa é a nossa grande tarefa, a nossa grande possibilidade de nos ajudarmos, de um ajudar ao outro, porque aquilo que eu não sei, o Carlito sabe e me ensina. E vice-versa, aquilo que ele não sabe, eu sei e ensino. E a gente troca. Se nenhum dos dois souber, nós vamos buscar o Mané e ele nos ensina. E se ele não souber, nós vamos os três, certo? Buscar lá o Nakamura para que ele nos ensine. Certo? E assim nós vamos juntando aquilo que eu assimilei, que o Carlito assimilou, que o Manuel assimilou, que o Nakamura sabe, e a gente vai começando a construir alguma coisa. Talvez passe uma temporada em que os quatro cheguem à conclusão que está muito complicada a história. Mas aí a gente encontra o Marcos, e o Marcos já aprendeu isso muito tempo antes, e ele vem, peraí, gente, não é complicado, é assim.
E aí a gente abre uma série de outras portas. Este é o processo de vida, processo de aprendizado, processo de crescimento. Mas, para isso, né, eu tenho que ter a humildade de poder dizer: eu não sei, posso e quero aprender, você me ajuda? Essa é a caminhada, né? O Evangelho, inclusive, nos diz isso. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento, né? Dizendo: eu não consigo fazer, eu não consigo, e vai exigir muita perseverança. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Nós trazemos bagagem, gente. Não adianta dizer que não, porque a gente traz bagagem. E se estamos aqui para reaprender, porque essa bagagem não foi das melhores. Aí ele diz o seguinte: tudo tem a ver com a vontade. Tudo tem a ver com aquilo que realmente nasce dentro de nós. Dizeis, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. E é real. É real a hora que nós pensamos que oportunidades sempre nos são dadas. Sempre alguém abre alguma coisa, às vezes de uma forma extremamente sutil, outras vezes sem que a gente perceba, nós estamos aprendendo alguma coisa. A vida vai nos ensinando, com o tempo, a assimilar isso que nos cerca. As pequenas dificuldades, as pequenas ações. Eu, às vezes, fico muito incomodado quando eu trabalho com adolescentes também, quando eu pego adolescentes super protegidos e que, na verdade, estão acostumados a não pensar em nada e deixar que os outros resolvam por eles, porque aqueles que o educam querem assim, né? É manter como eu costumo brincar, é manter o menininho, menininho, ou a menininha, menininha. E não preparar e não deixar que ela comece a pensar e refletir a respeito das coisas que acontecem à volta dela. Vocês vão dizer: ah, mas essa criança, esse adolescente já não existe mais. Existe. Infelizmente existe. E está ali, parado, esperando. E a hora que você pergunta para ele o que você quer, e ele não tem nenhuma limitação intelectual, ele diz para você: não sei. Ah, mas o que você gosta? De repente, depois de muito tentar trabalhar isso com ele, ele diz: ah, eu gosto de tal coisa. Interessante, por que você não faz e não trabalha assim, vai buscar entender melhor disso? Meu pai não gosta, diz que é bobagem. Então, eu não vou fazer. E eu paro. São coisas que as pessoas, às vezes, não percebem que elas estão fazendo. Esse pai não faz por mal. Ele está tentando proteger deste mundo que ele sente que é muito confuso, é muito complicado e é perigoso. Mas, na realidade, ele está sufocando essa criança sem explicar para ela que este mundo perigoso, ele é perigoso, mas a gente tem que aprender a lidar com ele. E que determinadas condutas podem criar situações negativas e outras podem criar situações positivas, e que há pessoas boas nesse mundo também lá fora. E não é só o ciclo que eu estou enfiado que é positivo, tem outras pessoas que vão me ensinar e eu vou aprender com elas. Este processo reflexivo ele tem que ser muito forte comigo e com aqueles que me cercam. Outro dia eu dei uma bronca nos meninos da diretoria, falei assim: pessoal, eu estou querendo alguém para estudar comigo. Vocês vão estudar ou vão querer me enrolar?
certo? Ninguém me respondeu nada até agora, mas tudo bem, certo? Eu acho que a gente tem que dar uma mergulhada nessas coisas. Temos que pensar o que é que nós estamos fazendo. Temos que pensar qual é o sentido daquilo que estamos tentando construir para nós e para aqueles que nos cercam. Nós podemos ajudar a diminuir a agressividade? Podemos. Ah, como é que eu vou fazer? Vou lá pegar o cara e dizer que ele não pode ser agressivo? Não, porque ele não vai me ouvir. Mas eu posso ter uma conduta diferente com ele. E antes dele começar a ficar agressivo, eu posso ter uma atitude mais educada, menos satírica, né? Mas mais educada. Posso ter, às vezes, a gente desmonta uma postura dessa apenas pedindo por favor. Porque não é o que a pessoa está esperando, ela está esperando, ela entra na agressividade para se defender. Ela reage para se defender, e às vezes ela parte imediatamente para a agressão por impulso, porque ela está na situação que se usava no tempo do homem das cavernas. Quer dizer, era defesa, ou eu não sobrevivo. Nós temos isso guardado lá dentro? Temos. Podemos tentar começar a mudar isso? Lógico que vocês vão dizer assim, mas com o ladrão com o revólver na sua cara, você vai fazer? Não, isso não vai acontecer. Mas tem outras situações muito menores na minha vida, muito mais pequeninas, que eu posso começar a plantar essa semente. E talvez evitar que outros que possam estar pegando arma para poder atuar em alguém, apareçam. E não se tornem aquele indivíduo. A falta de acolhimento, a falta de educação é que cria essa situação toda. Então, eu convido vocês a refletirem comigo a esse respeito. E nós possamos começar do nosso dia a dia, no nosso circuito, no nosso grupo de pessoas, com as pessoas com as quais convivemos, com aquelas que vão chegando à nossa volta. Mudemos a nossa atitude. Sejamos mais abertos e aprendamos, acima de tudo, não só ouvir, mas escutar. Deixar a coisa entrar, refletir sobre, pensar sobre. E tentar fazer ligação com aquilo que eu já aprendi. Isso é que vai me fazer crescer. Né? Quando nós pegamos, eu assisti a apresentação da infância, quando nós vemos que isso está sendo feito com as crianças, nós começamos a perceber o que é isso. Porque elas refletem hoje, e muito loucamente você tem crianças de 7, 8 anos, estudando André Luiz e entendendo muito mais rápido que nós. E questionando a coisa, por quê? Porque é feito com amor, porque é feito com tranquilidade, com harmonia, né? Fazendo a criança aprender a pensar a respeito, a fazer uma ligação com as coisas do dia a dia dela. É assim que a gente vai se desenvolvendo. Então, vamos juntos fazer uma corrente para que nós possamos mudar a energia desse país, desse universo, desse momento, desse planeta. Fazer uma energia melhor. Vamos fazer o esquema da formiguinha, cada um leva uma folha. É a sua folhinha. E devagar a gente cria o espaço que tem que ser criado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Que assim seja.